Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, porque mais uma vez nós podemos aqui nos reunir com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida, a sua família, aqueles que estão à sua volta, e assim juntos nós podemos glorificar o nome do Senhor, pelo quanto o Senhor tem nos abençoado, que tem falado aos nossos corações. Vem chegando aí o final de semana, a gente já cria aquela expectativa que no domingo poderemos estar na igreja, adorando e glorificando ao Senhor. Hoje nós vamos meditar no texto da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 11, nos versos de 4 a 6. Eclesiastes 11, de 4 a 6. Vamos ler junto a Palavra do Senhor? Vai nos dizer assim: quem somente observa o vento, nunca semeará. E quem olha para as nuvens, nunca colherá. Assim, como você não conhece o caminho do vento, e nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. E se esta e se aquela, ou ambas, serão igualmente boa. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu gosto desse termo a qual o Salomão descreve, A intenção dele é sempre orientar os seus súditos e, na maioria das vezes, orientar o seu filho. E ele usa esse texto para mostrar sobre a importância de dois fatores na vida do homem: a importância do trabalho, a importância da semente. E, a partir daí, vem o outro fator, que é a perspectiva. Quando ele começa esses textos, esses versos a qual nós lemos, ele vai falar algo bem claro: aquele que fica observando o vento, nunca semeará. E o que fica olhando para as nuvens, não fará colheita. Ou seja, não há como você ficar olhando as coisas e imaginando, se o vento está vindo de tal lugar, então esse vento trará chuva, esse vento trará isso, aquilo, outro, e a partir do momento que isso acontecer, eu vou semear. Muitas das vezes nós ficamos esperando, olhando os acontecimentos para tomar decisões. Mas tem algumas coisas que nós precisamos ser proativos. E uma delas é isso. Você até pode saber a chamada estação das águas, mas você não pode esperar as águas chegar para começar a semear. O outro lado está justamente isso, que se você não semeia, você não colhe. É claro que o texto que o Salomão está falando, usando a agricultura como uma forma figurada e alegórica, podemos dizer assim, para enaltecer ou levar as pessoas a pensar no trabalho como algo eficaz, também aplica muito bem à nossa vida cotidiana e aplica muito bem às nossas vidas espirituais. Nós muitas das vezes queremos chegar ao resultado sem primeiramente saber qual foi o primeiro passo, ou quando ou como daria o primeiro passo. A vida espiritual é assim: ou você semeia na vida de alguém, ou jamais colherá frutos. Não há como você colher o fruto sem que você lance uma semente. Não há como você ver uma pessoa transformada, transbordante, cheia da graça de Deus, se você não ousar dia a dia plantar ali uma semente e fazer com que aquilo possa acontecer. Ainda que a sua semente seja a mais simples possível, que talvez você pergunte, mas qual é a primeira semente que deve ser lançada? Eu geralmente falo que a melhor semente que precisa ser lançada é a oração. A partir daí, todas as coisas, todos os caminhos, todas as portas se abrem. O apóstolo Paulo, quando chegavam à cidade, ali então eles geralmente iam para um lugar de oração. E quando eles começavam a orar, a oração deles era: Senhor, abre as portas dessa cidade para o Evangelho.
A partir daí, eles começavam a pregar, pessoa por pessoa, até que um ali aceitasse a Cristo, e a partir dali começava a igreja. Então essa é a nossa vida espiritual. Há uma história, né, que se conta muito, pelo menos os pastores mais antigos se contavam, que certa vez, em uma cidade no Nordeste, eles resolveram fazer uma campanha de oração para que pudesse chover. Eu não sei se vocês sabem muito bem, mas durante muitos anos a parte sertão do Nordeste passou por secas terríveis. Hoje tem estado um pouco melhor, mas havia caso de ficar 7, 10 anos, às vezes, ou até mais, sem cair uma gota de água, sem chuva. E ali então, né, o pastor ele chama os irmãos, os membros, para ir para um determinado lugar e para orar. Orar pedindo a Deus que chovesse. Então toda a igreja aceitou o desafio, marcou-se o dia, e todos então estavam saindo ali em caminhada, naquela procissão, com o propósito de chegar àquele lugar para orar. Até que então uma criança, né, de torno de 7 a 10 anos, ela vem, né, com um plástico, e então todo mundo olha para ela e acha estranho aquilo e pergunta para ela: por que você está levando esse plástico? Aí ela: para cobrir a cabeça. Mas para cobrir a cabeça por quê? Ah, porque nós estamos indo orar. E eles falaram: mas já não tem mais de 10 anos que não chove neste lugar? Ela falou: tem, mas até então nós nunca saímos para orar pela chuva. Então, né, muitas das vezes é assim. Vocês estão querendo ver a resposta, mas ainda não começou sequer a plantar. E a Salomão então ele faz essa alegoria: olha, assim como você não sabe, né, como se formam os ossos dentro da barriga da mulher grávida, assim também você não sabe qual é a semente. Então trabalhe, lance todas as sementes, que pode ser que todas frutifiquem ou apenas uma. E essa é o terceiro ponto que nós falamos, né, que é a expectativa. Quando você lança uma semente, você não pode esperar que apenas uma ou duas venha a produzir, mas todas. Mas quanto mais sementes são lançadas, mais então é a colheita. E nós precisamos aprender então a semear na vida de alguém. Você já fez isso essa semana? Você já falou de Cristo para alguém que não conhece a Cristo, ou alguém que está fraco, alguém que está meio que cambaleando na fé? É uma missão que o Senhor tem dado à sua igreja. Ele diz para toda a igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a nossa missão. Pregue o Evangelho e mudamos o mundo. Pregue a palavra e os homens serão bem-sucedidos. Plante uma semente de bondade e as pessoas conhecerão as maravilhas de Deus. Deus te abençoe, irmãos, porque esta é a Hora Nazarena, uma devocional da palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. E agora nós vamos colocar algo novo, né, no nosso Hora Nazarena, que é um período de oração. Vamos orar juntos? Pai, nós conhecemos o Senhor, a sua palavra, e nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Tu tem nos dado, ó Deus, sementes para lançar na mão dos como na mão do semeador. E nós precisamos, ó Deus, de solos férteis para que essa semente frutifique e dê os seus frutos, 30, 60, 100 por um. Nós contamos com o Senhor e com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, da sua família e daqueles que estão à sua volta. Deus te abençoe, irmãos. Até amanhã. Fique com Deus.